Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Começamos a aula de hoje com uma mensagem especial do cãozinho Doc. Ele nos fez pensar, nos fez refletir que todos somos necessários. Em um ambiente, um depende do outro, um precisa do outro. E olha, este é o tema da nossa aula de hoje. As relações entre os seres vivos e o ambiente. Como os seres vivos e o ambiente convivem um com o outro. Os seres vivos, eles precisam dos componentes naturais para viver. Então é isso que a gente vai conferir. Observem bem essa imagem. Nessa imagem, nós temos seres vivos, componentes naturais e até um componente construído. Vocês conseguem observar onde eles estão? Muito bem! Nós temos o ser vivo, que são as plantas, o componente natural, que é a água, e também os prédios, que são os componentes construídos. Ok. Mas será que esses componentes interagem? O que vocês acham? Em um ambiente, todos os elementos interagem. Os componentes naturais se relacionam com os componentes construídos. Por exemplo, a água da chuva e os ventos são componentes naturais e eles podem danificar teias, ninhos e até casas, por exemplo, que são componentes construídos. Observem essa primeira imagem. A ação do vento danificou, modificou os seres vivos e os componentes construídos que temos aí, as construções e as árvores. Na segunda imagem, a chuva, a água da chuva, também pode danificar os ninhos feitos pelas aves, como nós mostramos aí nessa segunda imagem. Portanto, a ação dos componentes naturais podem modificar os componentes construídos. Os seres vivos se relacionam também com os componentes naturais, pois os seres vivos precisam de todos os componentes naturais. Ele precisa da água, ele precisa do ar, da luz e do solo para viver. E por meio de suas ações, os seres vivos também podem modificar o ambiente em que vivem. Vejam esse exemplo. As plantas, que são os seres vivos, crescendo em locais rochosos, lugares de rochas, com rochas. E aí, com isso, essas plantas modificam o solo e permitem que novas plantas cresçam. Essa imagem foi feita no município de Uiramutã, em Roraima, em 2015. A água, que é um outro componente natural, por exemplo, é um componente do qual os seres vivos dependem para viver. Sem a água, não tem como viver no nosso planeta. Aí temos o exemplo da anta. A anta bebendo água num rio. Ela também usa a água dos rios para se limpar. Um outro exemplo são as minhocas, que nós vimos também já em aulas passadas. As minhocas têm um superpoder, o poder de cavar buracos no solo. E com isso, elas deixam o solo mais fofo e arejado. Arejado é por onde o ar passa com facilidade. E com essa ação, as minhocas tornam o solo mais fértil para as plantas e também modificam esse solo.
A luz solar e o ar também são indispensáveis para que exista vida em nosso planeta. Vejam só essa imagem. As plantas crescem sobre o solo, mas elas precisam da luz solar para produzir o seu próprio alimento, fazer a fotossíntese. E a luz do sol, a luz solar, além de ajudar as plantas a crescerem, ela também aquece e ilumina a terra. E o ar, hein? Vocês estão vendo o ar por aí? Não, o ar é invisível, mas a gente sabe que ele está por toda parte. E é por conta do ar que nós conseguimos respirar. Muito bem, após percebermos as relações entre os componentes do ambiente e os seres vivos, vamos para a atividade. A atividade de hoje está na página 68 e 69 do nosso livro. Você pode acessar o livro físico, né? Ou o livro digital, lá na página do site da Moderna. Reparem só, nestas páginas vocês têm 3 atividades para fazer. A primeira atividade, vocês devem numerar os componentes do ambiente de acordo com a legenda representada. Lembrando, legenda é este quadrinho onde tem os números e os elementos representados através desse número. O que vocês vão fazer? Observar a imagem. Vou dar um exemplo. Esta imagem aqui. Estão vendo? Uma casa e um círculozinho embaixo, onde vocês vão observar na legenda o que essa casa representa. Ela é uma planta aquática? Ela é uma planta terrestre? Luz solar? É um solo? É uma água? É um componente construído? Ou é um ar? Então, qual opção você achar que é a correta, você vai observar o número e colocar no círculo abaixo. Muito bom! Após essa atividade, vamos para a segunda parte. Com o lápis de cor vermelho, vocês vão circular a imagem que representa os seres vivos precisando de componentes naturais do ambiente para sobreviver. Atenção! Os seres vivos precisando de componentes naturais. Achou? Faz um círculo vermelho. E a última atividade será com lápis de cor preto. Vocês vão circular as imagens que representam os seres vivos precisando de outros seres vivos para sobreviver. Pode ter uma imagem, pode ter 2. Você vai observar. Onde tem o ser vivo precisando de outro ser vivo, você vai circular de preto. E além dessa atividade das páginas 68 e 69, vocês vão encontrar na plataforma um jogo para vocês montarem e mostrarem o que entenderam das relações do ambiente. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Um grande beijo e até a próxima aula!